Uma vez, boa tarde, estamos aqui no terminal de Xambá, com essa importante missão de pregar a palavra de Deus. Serei breve com a minha saudação em prol das almas das pessoas que se acham perdidas. Tantos irmãos que estão aí nos assistindo, ou que irão nos assistir, até porque já não estão muito assistindo a minha live não é mamão com açúcar não, viu? É justamente para aqueles que querem morar no céu, não é que aquele que esteve no mundo e na igreja não. Então, estamos aqui nessa tarde aqui trazendo a palavra de Deus, palavra que renova, a palavra que transforma, a palavra que traz conhecimento ao perdido, o caminho em que ele vive, a escolha que ele fez e continua fazendo, poderá levá-lo, ele, ao tribunal de Cristo. E depois do tribunal de Cristo, ele será lançado no lago de fogo. Eu gostaria de chamar a atenção que antes disso, antes de o homem chegar no tribunal de Cristo, que é o tribunal branco, quando o homem morrer aqui sem ele será apresentado a Deus e depois será lançado no inferno. Não é o prazer de Deus. O prazer de Deus é que o homem reconheça, se arrependa. O prazer de Deus é que o homem, todavia, permaneça sendo grato, repudiando o que esse mundo oferece, repudiando as coisas que se confrontam com a lei natural e com a lei moral de Deus. Mas infelizmente o homem, o mundo, tem escolhido o caminho da morte, o caminho largo, o caminho onde ele possa gozar, ele possa ter liberdade de satisfazer o desejo carnal, o desejo que a sua carne ela almeja. Por isso que Paulo apresenta lá no livro de Gálatas os frutos da carne. Quais são os frutos da carne? Aí Paulo apresenta lá. É homicídio, é adultério, é mentira, é ganância, é idolatria, feitiçaria. E ele enfatiza em afirmar que tais ações, o indivíduo que comete, ele estará lançado fora. Ele não gozará. Ele não terá uma casa lá no céu. Ele não terá uma morada. E ele nos prometeu, lá em João, no capítulo 14, afirmando que ele iria para o Pai, mas ele voltaria, porque ele iria haver uma necessidade, porque ele ia preparar lugar. E esse lugar que ele iria preparar para aqueles que reconhecessem que ele é o Senhor, que ele é Deus, que ele nasceu em carne, que é aquele que nasceu numa manjedoura, que é aquele que nasceu em uma família humilde, uma família pobre, porque a Bíblia diz que ele se fez pobre para nos tornarmos ricos. Então logo o objetivo dele é de reconciliar o homem com Deus. E essa riqueza, essa moradia, em que você, por meio de Jesus Cristo, você vai receber. Então, é diferente daqui. A moradia daqui, ela merece. Às vezes ela precisa de uma reforma. Está sujeito, se você morar em um lugar inapropriado, um lugar como uma barreira, encosta,
ela poderá a barreira cair por cima dela e você perder sua vida. Essa morada lá no céu, ela é garantida. Você não passará por esses constrangimentos. Você não precisará de pagar IPTU. Você não precisará de pagar uma luz uma conta de água. Você não precisará e não estará sujeito a pagar uma conta de luz. Ninguém roubará mais a sua paz. A sua casa estará em segurança. Não estará sujeito a um tsunami. Não estará sujeito a inundações. Você não vai ter mais essa preocupação, esse tipo de sofrimento. Não vai haver mais terremoto. A sua casa não vai ser invadida pelo ladrão. A sua casa não vai ser invadida pelo assassino. A sua casa você não precisará de botar grade. Você não precisará de colocar câmara. Você não precisará de colocar segurança. Porque nessa nova terra, meu amigo, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Nessa nova terra, não haverá mais tsunami, terremoto, guerra, fome, cemitério, casa funerária, assassinato, roubo, incêndio, inundações, ciclone, tsunami, rumores de guerra. Nessa nova terra não haverá mais hospital, delegacia. Você não será mais assaltado, você não será mais estrupado, você não será mais assassinado, você não terá medo de andar na cidade, você não terá medo de se sentar numa praça com a sua esposa, com seus filhos. Porque você estará seguro. Nessa nova terra você não vai ter aquele cuidado, aquele medo de cair uma estrela, de cair um asteroide, um meteorito. Nessa nova terra, meu amigo, a Bíblia diz onde há paz, harmonia. Nessa nova terra, onde você terá gozo, onde você não mais será injustiçado, aonde você não encontrará mais um cortejo fúnebre. Nessa nova terra, meu amigo, tudo é paz, é gozo, é alegria com Cristo. E sabe quem vai ser o governador? Sabe quem vai administrar? É o próprio Senhor. Portanto, meu amigo, aqui está a oportunidade de você também conquistar uma moradia, e essa moradia é de graça. A única coisa que você poderá fazer para conquistar uma moradia nessa nova terra e lá no céu é você reconhecer e repudiar o pecado, é você reconhecer que Ele é Cristo, que Ele é o Senhor, é você reconhecer que Ele nasceu em carne, é você reconhecer que Ele é a luz, que Ele é a verdade, e Ele pode absolver-te da condição de pecador para filho. Ele quer te adotar. Foi esse o objetivo que Ele veio para este mundo, com as mãos abertas para receber o pecador. Muito embora que nós estamos observando, Jesus enfatizou assim como foi no dia de Noé. Será também a vida do Filho do Homem. O que é que você espera mais nesse mundo? Quando você olha para o lado esquerdo, é rumor de guerra. Você olha para o lado direito, é fome, é desemprego, é miséria, é injustiça, é assassinato, é violência, é pai matando o filho, é filho matando o pai, é a mulher matando o marido, é o marido matando a mulher. O que é que você espera mais nesse mundo? Quando você liga para a televisão, você vai ver o relato que o repórter ele traz como informação. Aí você fica com boca aberta, fascinado, de ver tanta violência, tanto sofrimento, tantas pessoas que não têm uma moradia, tantas pessoas que não têm uma casa para morar, tantas pessoas que moram no meio da rua, tantas pessoas que não podem ter um plano de saúde com decência, com dignidade. Quantas pessoas que não recebem um salário com decência, com dignidade, quantos estão desempregados, quantos estão pensando em até abandonar a sua esposa,
passando. O mundo é mau, Jesus disse. Jesus já tinha advertido Adão. Se Adão tivesse cuidado de não comer daquele fruto do conhecimento do mal e do bem, porque no dia que ele comesse daquele fruto do conhecimento do mal e do bem, ele passaria a ser um mortal, ele seria condenado, ele seria reprimido, ele passaria a sofrer as consequências do seu ato, da sua escolha, da sua falta de integridade para com Deus. Foi só o que deu. Mas Deus havia orientado ao homem. Dentro da criação, o homem foi diferenciado. Deus criou todas as coisas do nada, do bara. Deus criou o céu do nada, Deus criou as estrelas, os meteoritos, o sol, a lua, os cometas do nada. Deus criou agora a terra do nada. Deus criou os animais do nada. Mas para o homem foi diferente. Aí Deus olha para Jesus assim: eu acredito que estava ali a Trindade, eu acredito que estava ali os anjos, os 24 anciões, que tiveram também a sua participação no ato criativo com a sua presença. Aí quando ele acaba agora de fazer a penúltima criação, aí ele diz assim: agora façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí Deus agora não resolveu não, estava no projeto de Deus e ele criar o homem. Deus criou o homem e criou o homem sem pecado. Portanto o homem vivia numa dispensação de inocência e de pureza. Tanto é que ele vivia lá no paraíso, estava nu, e eles não percebiam que ele estava nu. Isso denota que ele não tinha vergonha, porque ele gozava de uma pureza que não permitia de ele viver acima do nudez. Hoje, após o pecado, o homem, ele tem prazer, muda das espelho de andar seminua. A mulher tem prazer de andar seminua por conta do pecado, por conta da natureza que foi mudada. Quando o homem peca, o homem agora, ele muda, ele é transformado, ele perde a sua pureza, ele perde a sua simplicidade, ele perde a sua inocência. Se pega uma criança, aquela criança é inocente, ela não tem nenhum pensamento mau. Então logo ela não faz nenhum perigo, não representa nenhum perigo para você, porque ela não tem, porque esse conhecimento ela não tem, esse desejo de fazer mal a ninguém, porque é uma criança. Aí Adão perde agora esse lado, e não representa nenhum perigo para ele mesmo, para a sua família. Quando o homem peca, ele proporciona agora mal, proporciona agora o perigo, até por ele, para ele mesmo. Tanto é, quando ele acaba de pecar, e Deus se apresenta a ele, e pergunta a Adão: aonde é que tu estás? Aí Adão agora se apresenta a Deus, e Deus pergunta a ele: quem te mostrou que tu estava nu, Adão? Porque não era natural de Adão se esconder. Todavia Adão se apresentava para conversar e dialogar com Deus. Mas nesse dia foi diferente. Nesse dia o diabo promoveu um grande assalto. Nesse dia o diabo, ele separou o homem de Deus, da comunhão que ele tinha com o seu Criador. E o diabo ainda continua trabalhando e mantendo o mundo nessa condição. O diabo continua trabalhando e mantendo o ser humano cego, ignorante em relação às coisas de Deus. Ele ignora a sua natureza pecaminosa, o desejo dele amar as coisas desse mundo, o desejo dele amar o pecado, o desejo dele amar a violência, amar o adultério, o desejo dele amar o roubo, o desejo dele amar de trair a sua esposa, de trair o seu marido, o desejo que ele tem de matar, de roubar, de destruir. O homem agora opta
não mais adorar a Deus. O homem se tornou o centro do universo, do mundo. Antes quem era Deus. Porque o homem adorava a Deus. O homem sempre estava todos os dias de prontidão para ouvir a Deus e suas orientações, e suas coordenações. O que Deus falava para Adão, a Bíblia não deixa transparecer, mas ele mantinha um diálogo. Deus não descia no seu trono, não deixava o seu trono lá vazio para conversar asneira, para falar coisa sem sentido e sem objetivo. Mas Adão perdeu agora essa comunhão. E quando Adão perde essa comunhão, Deus agora traz uma maldição sobre a raça humana. E diz para Adão: tu és pó, e para o pó te tornarás. Todo pecado, toda a escolha do homem que vem se defrontar com a lei natural e moral de Deus, ela tem as suas consequências. E nós estamos vendo aí a consequência do pecado do homem. Nós estamos vendo aí a consequência da escolha do homem. É nação contra nação. É pai matando o filho matando o pai. É o homem vestindo saia acidental, um cuecão de couro. Tem prazer de esquartejar, tem prazer de matar, tem prazer em derramar sangue. Mas a natureza do homem, quando ele foi criado do pó, quando Deus agora sopra na sua narina e dá o espírito de vida a ele, quando o homem agora abre os olhos, a primeira coisa que o homem vê não foi a criação de Deus, não. A primeira coisa que o homem vê foi o seu Criador. E dentro dessa inocência o homem não conhecia o que nós estamos vendo hoje. Porque Deus não fez o homem para destruir a natureza, a fauna e a flora. Deus não fez o homem para destruir o seu descendente. Deus não fez o homem para destruir o seu semelhante. Deus fez o homem para adorar. E quando Deus desce para conversar, dialogar com Adão, já Adão, na condição de pecador, ele já tinha uma sentença para condenar aquela ação, aquela rebeldia, aquela falta de integridade de Adão, porque Adão tinha condição perfeitamente de evitar o pecado. Aí agora Deus fala com aquele homem, diz agora: tu és pó. Deus condenou o homem à morte. E a mulher disse: aumentarei a tua concessão com dores. A pior coisa do homem, a pior coisa que aconteceu na vida do ser humano, da sociedade do mundo, na primeira família, foi Deus condenando ele à morte física e à morte eterna. A morte física é quando ele entra em óbito e tem que sair do meio dos seres vivos, porque ele vai passar a cegueira, entrar em estado de decomposição. O único que não entrou nesse estado foi Jesus Cristo. E a morte eterna é aquela que o indivíduo, por escolha, ele passará pelo tribunal de Cristo, e depois, quando ele abrir o livro da vida, e quando ele abre agora o livro das obras, primeiro o livro das obras, segundo o livro da vida, o seu nome não está escrito nele. E quando você não se achar escrito no livro da vida, então obviamente você será lançado no lago de fogo. Não é no inferno, porque em Apocalipse diz que o inferno, Satanás, o diabo, o falso profeta, a besta fera, o anticristo e a morte serão lançados no inferno? Não, no lago de fogo. Até o próprio inferno será lançado no lago de fogo. Mas esse não é o prazer de Deus. O prazer de Deus é que todos chegam pelo conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Uma verdade que liberta, uma verdade que justamente vem esclarecer a você que se você morrer na condição de pecador, se você morrer na condição de todavia rejeitar a graça, o perdão, a reconciliação, você será julgado e lançado no lago de fogo. Portanto, meu amigo, a oportunidade é essa.
E a Bíblia diz que ele não está com as mãos encolhidas não. Ele está com a mão aberta, estendida, em favor da sua vida. O objetivo de Deus por meio de Jesus Cristo é de reconciliar o homem com Deus. O prazer de Deus é de ver o homem arrependido. Essa irmã, ela cantou um hino, a diz assim a expressão: quando é bom ver o homem chorar. Chorar nos pés de Jesus. Você não vai chorar porque alguém matou o seu filho. Você não vai chorar porque alguém matou a sua filha. Você não vai chorar porque você perdeu o emprego. Você não vai chorar porque você perdeu o seu pai e a sua mãe. Você não vai chorar porque você perdeu a sua casa. Você não vai chorar porque alguém da sua família foi assassinado ou atropelado e perdeu a vida. Você vai chorar porque você reconheceu que era um pecador. E dentro desse reconhecimento, você passa agora a ser uma nova criatura. E aquele gozo, aquele prazer vai levar você a chorar. Não é um choro de lamentação, de tristeza, mas é um choro de alegria, porque você passou da morte para a vida. Jesus aprendeu dois caminhos: o caminho largo e o caminho estreito. O homem é que escolhe. Caminho largo não há regras. No caminho largo o homem pode fazer de tudo. É óbvio, nessa natureza decaída do homem, esse coração obstinado para o mal, para a idolatria, para a imoralidade, para a depravação, para ter o prazer de colocar um pene na boca e receber um germo e ele morrer. De ter prazer de quebrar os insípios do seu ano. Tudo isso, o pecado tem levado o homem a esses caminhos. Mas Deus não criou o homem, não foi para esse fim. O objetivo de Deus em criar o ser humano, que quando Adão olha para Eva e diz assim: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí Deus diz assim: Adão, crescei-vos e multiplicai-vos e sede fecundes. Deus estava querendo dizer que não ficaria somente em Adão e Eva, não. Ele tinha que reproduzir. E o único meio de ele reproduzir seria aquele que tivesse vagina. Nós vivemos hoje uma sociedade promíscua, vivendo hoje os valores revertidos, vivemos hoje em que o homem, todavia, ele procura desfazer da lei natural de Deus. Com o avanço da tecnologia hoje, em alguns países estão aí criando mulheres robóticas. E tem muitas pessoas, condições